Oi, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu vim falar, gente, um assunto muito importante para a gente refletir agora na Semana Santa, não só na Semana Santa, mas todos os dias da nossa vida. É sobre a cruz, a cruz de Cristo. O significado da cruz, qual é a origem e o significado da cruz. Eu vou começar aqui, gente, falando para vocês qual é a origem e o significado da cruz. De forma geral, o significado da cruz fala de morte. Durante todo o período em que a cruz foi utilizada como forma de execução, ela sempre foi identificada como um símbolo de condenação pela maior culpa que deveria ser punida com a pena capital. Sob esse aspecto, o significado da cruz também deixa claro a ideia de maldição. Para os cristãos, a figura da cruz também implica nessa mesma ideia, mas seu significado não se resume apenas a uma forma antiga e cruel de execução. A cruz foi o instrumento pelo qual o Filho de Deus foi sacrificado para expiar o pecado de seu povo. Na cruz, Jesus Cristo se fez maldito ao tomar sobre si a iniquidade daqueles que mereciam a morte. Ele recebeu o castigo da ira divina e morreu em lugar de pecadores. Por isto, para os seguidores de Cristo, o significado da cruz fala principalmente da redenção. O que é uma cruz? Quais os tipos de cruzes? A forma mais conhecida de cruz é aquela que possui uma viga horizontal fixada próxima ao topo. Esse tipo de cruz é chamada de cruz latina, cruz immissa. Embora a Bíblia Sagrada não diga explicitamente, a tradição cristã, desde muito cedo, testemunha que Jesus foi crucificado numa cruz assim. A informação bíblica de que uma placa foi colocada sobre sua cabeça também parece indicar isto, em Mateus 27:37. Acredita-se que essa também era a forma principal de cruz utilizada pelos romanos em suas execuções. Outro tipo de cruz é a cruz simples, cruz simplex. Trata-se de um tipo de estaca única, ou seja, um pilar vertical. Há também a cruz em que o pilar horizontal é colocado no topo do pilar vertical, formando um T. Essa forma de cruz é chamada de cruz comissa, conhecida popularmente como cruz de Santo Antônio. Outro tipo de cruz é a chamada de cruz decussata, conhecida como a cruz do Santo André. Uma tradição que não conta com evidências afirma que o apóstolo André teria morrido nesse tipo de cruz. Por último, há também a cruz que é formada por duas traves de madeira de mesmo comprimento. A origem da cruz como forma de execução. A cruz, sem dúvida, foi o instrumento de execução mais cruel utilizado pelo homem, de forma legalizada. Estudiosos concordam que a execução por crucificação era a mais vergonhosa e terrível que alguém poderia se submeter. O costume de utilizar cruzes em execuções é bastante antigo. Acredita-se, gente, que teve origem na Pérsia e foi emprestada aos gregos e romanos. Eram condenados à morte de cruz os escravos e os piores criminosos da época, principalmente aqueles que eram culpados de incitar a revolta contra o Estado. Em Roma, pelo menos oficialmente, era proibido executar cidadãos romanos através da cruz. Antes de ser crucificado, o condenado era espancado ou violentamente açoitado. No caso dos açoites, isso era feito com um chicote que geralmente possuía peças de chumbo e pedaços pontiagudos de ossos em suas pontas. Depois de ser torturado, a vítima, despida de seus trajes principais, era forçada a carregar sua própria cruz. No local da execução, o condenado era lançado ao chão
e tinha seus braços esticados sobre a viga horizontal. Então os carrascos pregavam suas mãos usando pregos suficientemente grandes para atravessar o braço e a madeira. A maioria dos estudiosos, acredita que esse prego era fincado na altura do pulso da pessoa, rompendo o nervo mediano. Muita dor, gente. Os pés dos condenados também eram pregados sobre um tipo de degrau. Talvez o enorme prego fosse colocado numa posição diagonal que transpassava de segundo metatarso até atingir o calcanhar. A morte através da cruz era muito lenta e dolorosa, podendo chegar a dias, e acontecia por asfixia. Durante a crucificação, a pessoa sentia fortes dores de cabeça, meu Deus, e uma sede intensa. No caso dos judeus, um condenado não poderia atravessar o período de um dia para o outro. Crucificado. Deuteronômio 21, 23. Então era solicitado que suas pernas fossem quebradas. Deuteronômio 21, 23. Sem a sustentação das pernas, a asfixia ocorria mais rapidamente. Jesus não precisou passar por isso, pois ao fim do dia ele já havia morrido. O significado da cruz na Bíblia. A cruz aparece somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nenhuma referência é feita à cruz, e a execução por meio de crucificação, segundo a lei de Moisés, a forma de execução no Antigo Testamento era por apedrejamento, mas o corpo do condenado era pendurado sobre um madeiro, uma árvore ou estaca, para servir de advertência às pessoas. Esse ato era considerado extremamente vergonhoso e identificado como uma marca de maldição. Por isto é dito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio 21, 22, 23. O apóstolo Paulo interpretou esse texto de Deuteronômio ao falar sobre como Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Em outras passagens do Novo Testamento, a cruz mantém essa concepção do Antigo Testamento de extrema vergonha e humilhação com relação a quem ficasse exposto nela. Atos 5:30, 10:39, Pedro 2:24 e Hebreus 12:2. Um momento, gente. No Novo Testamento, a cruz também é aplicada em algumas passagens de forma figurada. Assim, ela aparece na condição de que todo seguidor genuíno de Cristo deve tomar sua própria cruz, indicando um estado de completa renúncia diante da causa do reino de Deus. Mateus 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23. Mas, sem dúvida, o maior significado da cruz no Novo Testamento é como uma expressão de todo o conceito da obra redentora de Cristo. Dessa forma, a cruz aponta para a realidade da expiação substitutiva que o Filho de Deus realizou para redimir o seu povo. 1 Coríntios 1:18, Gálatas 6:14, Filipenses 3:18. Foi na cruz que Cristo reconciliou o pecador com Deus. Colossenses 1:20. Consequentemente, a cruz também é utilizada no Novo Testamento como um símbolo da união do redimido com o seu Salvador. É dessa forma que Paulo declara já está crucificado com Cristo, de modo que é o próprio Cristo que vive nele. Gálatas 2:20. A cruz como símbolo do cristianismo. Gente, preste bem atenção no que eu vou ler agora. Todas as religiões do mundo possuem símbolos que as identificam com o cristianismo, isto não é diferente. E com o tempo a cruz se tornou-se seu principal símbolo. Acredita-se que já no primeiro século a figura da cruz passou a ser utilizada para identificar os cristãos. Estudiosos apontam para a possibilidade de, antes mesmo da queda de Jerusalém, em 70 d.C., a cruz já ter sido utilizada como forma de identificação dos cristãos daquela cidade. Inclusive, alguns túmulos de cristãos que datam dessa época trazem a figura da cruz impressos nele. Aqui é importante entender que o Novo Testamento não deixa nenhuma recomendação com relação ao uso de símbolos e figuras por parte dos cristãos.
Não há versículo sequer que encoraje o uso da cruz ou qualquer outro símbolo. Portanto, isto significa que, quando os cristãos primitivos adotaram o uso da cruz como representação de sua fé, eles fizeram simplesmente com o objetivo de servir de identificação, não para se adorar, né? Que está explicando, fazer de símbolos, que muita gente faz vários símbolos aí, né? De adoração, se ajoelham, oram, entendeu? Vocês vão entender um pouco mais à frente. É errado usar a cruz exclusivamente como um símbolo que identifica o cristianismo. Não há problema no uso da cruz, mas é inegável o fato de que posteriormente foi atribuído um significado à cruz que é estranho às escrituras e que deve ser rejeitado. Ela já passou a ser vista e utilizada como um objeto que supostamente teria poderes místicos, e assim foi adotada como um tipo de relíquia sagrada. Isso não pode acontecer, gente. Esse tipo de interpretação errada e supersticiosa sobre o significado da cruz fica claro no fato de que até supostas lascas da cruz já foram vendidas a fiéis. Esse tipo de coisa não apenas é um erro, como também um desvio do seu verdadeiro significado. É verdade, gente, isso daí é verdade. Acontece de gente, né, de algumas religiões, né, de achar uma cruz em certo lugar, às vezes foi até de alguém que já morreu no passado, e pegar aquela cruz e fazer de algo de superstição, fazer de algo que seja adorado. E Deus disse que nada é para ser, né? Somente Ele para ser adorado, e não é para fazer imagem de nada. E pega e coloca aquela cruz que ninguém sabe nem quem fez em um local pro povo ir lá pegar, dizer que está sendo curado e tudo. A cruz em si não tem nada de especial ou poderoso. Pessoa era crucificada pelos romanos frequentemente. O próprio Jesus foi crucificado no meio de outras duas pessoas que também morreram numa cruz. Isto significa que o ponto central não é exatamente a cruz, mas quem estava nela. O significado da cruz ainda remete à ideia de maldição. O significado da cruz ainda, né, remete à ideia de maldição e morte. A menos que Cristo seja reconhecido como aquele que se fez maldito para, através da cruz, prover redenção do seu povo. Né? Os reformadores procuraram evitar, né, o uso da cruz. Eles não achavam que a cruz, como um símbolo de identificação, tinha algo de errado. Eles queriam apenas suprimir qualquer tipo de idolatria que pudesse surgir da má interpretação desse símbolo, como hoje acontece. Eu já fui, né, num templo em que acharam, né, tem a tradição lá nessa cidade, que acharam uma cruz, que era duas estacazinhas e em forma de cruz amarrada, e fizeram lá como se fosse, santificaram aquilo e colocaram lá nesse templo, e lá os pessoal faz visitas, choram, promessas e tudo, e eles nem lembram de Jesus, nem sabem o significado da cruz que Jesus carregou. Eles vão por aquelas duas estacas que estão lá, sem saber nem ao menos o significado da cruz. Depois que eu me converti, eu já fui até lá nesse lugar. Mas eu sempre tive estudo da palavra de Deus e questionava muito isso, né? Eu viajei por conta que eu fui com uma pessoa. Aí, gente, como eu falei aqui em Gálatas, né, 3:13, fala na palavra: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as escrituras: maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Amém. Então, meus amados, esse é o significado da cruz. A cruz, vocês verem, gente, né, que Jesus
carregou tantas dores de toda a humanidade, dos que já nasceram antes, dos que ainda vão nascer, lá naquela cruz. Vocês viram aqui, né, o sofrimento que Jesus passou por todos nós. E me fica triste saber que hoje em dia, como teve gente no passado, né, que os mesmos que crucificaram Jesus não reconheciam ele como nosso Salvador, o Messias, mesmo o Velho e o Novo Testamento, né, falando que, e tendo todas as provas que nosso Senhor é o Messias. E hoje em dia muitas pessoas criticam, chacotam do nosso Senhor Jesus Cristo, como fazem no carnaval, como fazem alguns sites, alguns filmes, que eu acho isso nojento, e como fazem algumas pessoas que às vezes se dizem cristãs e não são, com certos grupos, né, de pessoas que não aceitam as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, o chamam e fazem chacota do nosso Senhor, fazendo imagens de Deus, de Jesus Cristo, afeminado, criticando e falando mal da família de Jesus, a família humana. É muito triste isso, gente. Isso, às vezes, eu fico bastante chateada, revoltada quando vejo isso, porque eu sei do amor de Jesus por todos nós. Eu não senti, mas eu imagino que ele sentiu naquela cruz, porque o amor que eu tenho pelo meu Senhor é muito grande e o respeito é enorme. E eu não concordo eu, se possível, eu vou debater com esse tipo de gente, porque eu quero respeito com o meu Senhor Jesus Cristo. Como eu digo, respeite minha fé, respeite o meu Senhor, o Salvador do mundo. Tem gente que não acredita, é ateu, como eu digo, eu respeito, né? Mas que não venha agredir a nossa fé e nem falar do nosso Senhor Salvador. Porque quando realmente Jesus estiver descendo nas nuvens, essas pessoas vão chegar a se arrepender, mas infelizmente não vão ter mais o perdão, a chance, né, do arrependimento, porque muitos milhões de anos se passaram para que eles pudessem se arrepender e escutar nós que levamos o evangelho a eles. Então, meus amados, esse é o significado da cruz. Deus os abençoe. Tenha um ótimo final de semana e até mais. Gente, se você for novo aqui, estiver passando pelo meu canal, se inscreve e curte os meus vídeos, para que o YouTube leve para mais pessoas e mais pessoas possam vir escutar a palavra de Deus, escutar sobre a ansiedade, como ficar bem da ansiedade e ver o meu dia a dia. Então, meus amados, um abraço. O meu nome é Amanda e até mais.